E vamos encaminhando aqui então para os nossos 10 minutos finais aqui, que é hora de dar essa ligada em tudo, né? No fim das contas, se formos parar para pensar aqui, nós temos o tempo todo como humanidade essa busca pelo mais, essa busca pelo conhecimento. No sentido que é justamente essa busca pelo conhecimento que ele é um reflexo da busca pela própria vida. E travou e agora a gente volta. Bom, e essa busca pelo conhecimento que ela reflete pela busca da própria natureza nossa, ela está num dos seus estágios mais importantes, digamos, que é justamente esse momento que nós nos encontramos agora. Isso quer dizer que o perfil que a gente pode identificar como sendo esse perfil do profissional moderno, ele é justamente aquele profissional que está na busca da capacitação o tempo todo. Você busca, na verdade, essa capacitação, e essa capacitação, entenda que tem uma parte muito importante. A gente tem que voltar a ressaltar que ela se dá no campo acadêmico, mas também no campo empírico, sabe? Você conseguir entender as várias funções, as várias formas que você tem dentro do seu próprio local de trabalho neste momento. Você entender as várias formas, as várias funções que você tem dentro do organismo ao qual você está inserido. É justamente assim que a gente começa o entendimento desse conhecimento mais empírico, dessa forma que a gente vai buscar cada vez mais aonde está, e você pode ter certeza, se essa busca do conhecimento não está te servindo neste momento onde você está, ela vai servir necessariamente para um momento futuro e que bem provável seja bem próximo. Por quê? Porque justamente quando nós buscamos esse algo a mais, quando nós buscamos esse conhecimento, a gente se liga cada vez mais a outras formas, a outras ideias, a outras linhagens. E aí o que acontece? A gente busca esse algo a mais justamente para ter essa ideia, aquela ideia que eu acabei de falar aí sobre os ovos colocados cada um em lugares diferentes. Por quê? Porque você aumenta o seu campo de abrangência, e aumentando o seu campo de abrangência, aumenta as possibilidades de enquadramento dentro do mercado de trabalho. Ou seja, você pode ser um profissional que vai ser disputado, na verdade, por várias formas, várias empresas. Por quê? Porque a valoração que vai ser dada para o seu conhecimento, ela se destaca, sim, se destaca em outras formas, entre outras fontes. Uma coisa que é interessante sobre essa questão de você buscar outras fontes, porque você consegue abrir um campo de diálogo um pouco maior também com outras pessoas. E a partir do momento que você abre um campo de diálogo maior com outras pessoas, e essas pessoas começam a te ver também como alguém agradável de se ter por perto, você tem colocado aí outras chances, outras portas que vão estar sendo abertas para você. Então, o que acontece? Acontece, se eu for resumir, se a gente for alguém me perguntar, se for, sabe aquela pergunta rapidinha que tem que ser feita ali, e fala assim, o que se espera do trabalhador moderno, fazendo aquela propaganda lá não remunerada, espera que você seja o bombril, aquele mil utilidades, certo? Por quê? Porque espera-se, na verdade, cada vez mais que você consiga fazer algo de forma que você supra, que você consiga abranger vários campos. Olha, lembra quando eu te falei que remetia ao passado? Se você começar a pensar na ideia, naquele momento ali, que você tinha um trabalhador artesanal, o que é esse trabalhador, senão aquele que ele conseguia fazer várias coisas? Note que, na verdade, com o crescimento do conhecimento, a gente começa a se especializar em uma e outra área. Eu não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, na verdade. Opa, não estou falando que isso é ruim. Isso, na verdade, é muito bom. Mas, cada vez mais, a gente precisa que você, sendo capacitado em uma área, você consiga ter um mínimo de diálogo possível nas outras áreas do conhecimento. Porque você tendo esse diálogo possível, você tendo esse conhecimento aí que vai ser ao menos o básico, você vai ter
aí a chance, na verdade, é aqui uma chance de fato que eu estou falando de empregabilidade. Provavelmente vocês estão nesse momento na vida de entender, de pensar, de buscar nessa qualificação, pensando na empregabilidade. Então, tudo que eu estou falando nesse momento, embora em algum momento você pode ter olhado e falando assim, opa, tá me surgindo aí meio que um blá blá blá, eu não estou mesmo que entendendo muita coisa, na verdade eu estou falando para você de experiências que são muito pessoais e que foram formas que eu consegui para ter emprego em muitos lugares aqui da nossa cidade. Ou seja, na verdade, muitos campos que me foram abertos, e confesso para você, algumas empresas aos quais eu estive colocado, eu fui colocado no trabalho. Travou aqui minha câmera de novo. Vamos voltar um pouco. Muitas dessas empresas que eu fui colocado como empregado dentro delas não foi nem locais ao qual eu procurei. Muitos, na verdade, foram ligações que eu recebi pedindo, na verdade, o meu trabalho. O que se deve a isso? Se deve, na verdade, por causa de uma busca de influência em várias ideias, em várias formas. Ou seja, ao buscar e ter esse conhecimento, necessariamente você tem vários campos de atuação. E você tendo também vários campos de atuação, você vai ser necessariamente ligado aqui dentro da sua empresa, do seu lugar. Me chamaram a atenção aqui e eu acabei me perdendo aqui nessa gravação ao vivo, como eu costumo dizer para vocês, né? Vai sem edição, sem corte, que é para você fazer essa coisa meio pessoal, né? Você perceber que a coisa ela tem esse caráter humanístico, né? Não temos aí edição de imagens, né? No máximo a gente dá uma penteadinha no cabelo, não dá porque não tem cabelo para pentear, né? Então vamos pensar assim agora, aí, resumindo um pouco dessa nossa ideia, né? A gente tem no trabalhador moderno, nesse trabalhador, nesse perfil contemporâneo, na verdade, essa busca por várias fontes de conhecimento, ou seja, a gente tem essa busca de pesquisa como nós tínhamos no passado. A gente tinha novamente aqui essa ideia de que é necessário ao menos o flerte com outras ideias. Então, por exemplo, se você está ali naquele lugar onde você está escalado para ver aí as contas a pagar, você precisa entender também como que se consegue a renda. De repente não vai cobrado de você, mas se você entender aí como que se consegue para ter contas a receber, vai ficar mais fácil para você entender também como tem contas a pagar. Se você conseguir entender um pouquinho mais básico sobre as vendas, você vai entender o porquê de repente você pode fazer o hambúrguer de uma forma ou de outra. Se você entender um pouquinho do Pitágoras, você vai entender um pouquinho mais sobre como que se faz para tocar um instrumento musical. Ou seja, estão vendo que eu estou falando de coisas que não estão necessariamente ligadas umas às outras, mas esse conhecimento, essa nossa busca, na verdade, por esse ponto em comum, ela vai ligar. Ou seja, eu tenho aqui, na verdade, um ponto que me não só de ligação, mas que com a ligação que é comum, na verdade. Eu falo que não é só de ligação porque não liga. É aquele ponto que ele é comum, ele se encaixa, ele tem uma naturalidade em vários campos, entre várias ciências, e no mercado de trabalho você tem necessariamente também esse ponto de conhecimento, esse ponto que ele é comum. E por ser comum, é justamente onde que a gente vai estar colocado, a gente vai estar cada vez mais tentando se aprofundar, tentando pesquisar, e é basicamente isso. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês aí esse nosso aparato, essa nossa viagem quase que histórica aqui. Se não ficou claro, você já sabe, você vai fazer suas anotações e logo mais a gente vai estar conversando, vai estar batendo aquele papo e você vai estar perguntando, a gente vai ter aí um pouquinho mais de tempo para poder, então, de fato, estar colocando aí na prática o nosso conhecimento, a gente está entendendo um pouquinho mais para você cada vez mais ter sucesso na sua vida profissional, porque tendo sucesso na sua vida profissional, você vai ter recursos aí suficientemente para também conseguir fazer o seu lazer e ter uma boa vida pessoal. Ou seja, a gente está aqui atrás para novamente voltar ao passado aqui, para terminar, a gente está novamente o tempo todo atrás
daquilo que os gregos chamavam de vida boa, ou seja, a busca pelo aquilo que nos dá prazer, pelo aquilo que nos é aprazível. Logo mais a gente se vê, gente. Um grande abraço.